Bom dia, alunos da Escola Municipal Frei da Roberto, tudo bom? Meu nome é Fabrício, sou estagiário professor de matemática, estou fazendo um estágio supervisionado com a professora de matemática de vocês, a professora Rose, e hoje eu vou iniciar aí uma primeira videoaula com vocês, repassando para vocês o conteúdo aí. Bem, o conteúdo é sobre a disciplina de matemática, probabilidade estatística. A gente vai fazer aqui mais de interpretação de dados, né? Então, quer dizer, o que é isso, professor? A gente vai verificar dados que são utilizados, a gente geralmente vê em jornais, em documentários, muito utilizado em planilha. Você já trabalhou na planilha Excel, aí quem trabalhou, quem já viu isso aí, fez trabalho, projetos Excel, a gente utiliza dados, insere dados e consegue, a partir daí, gerar gráficos ou tabelas diferentes. Então a gente vai fazer uma leitura, interpretação e expressão desses dados, dados de pesquisa. Vamos verificar o que é tabela dupla de entrada, gráfico de coluna simples, tabela de dupla entrada, como eu falei, gráfico simples agrupado, também gráfico de base, de setores e gráficos pictóricos, né? Então nós temos 6 tipos de gráficos e um tipo de tabela para verificar a partir de dados. Professor, o que seria a definição de dados? Dados são conjuntos de elementos de unidades, né? Geralmente tem um valor específico, tanto de quantidade, pode ser numérico. A gente vê em quantidade de elementos, geralmente em gráficos pictóricos, né? Que representa a quantidade daqueles elementos de objetos que são figuras ou áreas ou entidades. A quantidade. Bem, a primeira informação que eu vou passar para vocês, o que seria uma tabela de dupla entrada. Tabela de dupla entrada a gente geralmente verifica muito em casos de jornais, revistas, documentos, projetos, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer aqui para vocês, hoje em dia, infelizmente, devido à pandemia, tem acompanhado aí a evolução do crescimento, né, da pandemia desde março que chegou no Brasil. Eu vou dar dados informais aqui, não são dados formais, mas eu vou construir uma tabela mais ou menos específica utilizando dados informais, não são os dados verdadeiros, mas vou fazer a partir daí como é que seria uma tabela dupletada. Tabela dupletada ela tem várias linhas e várias colunas, com 2 tipos de dados. Por exemplo, no caso do Covid, eu poderia ter várias linhas descrevendo a quantidade de homens, mulheres, crianças, idosos que teve a quantidade, e isso coluna sendo, por exemplo, a gente poderia botar tanto semana, mas para ser mais específico, vamos colocar mês. Então vamos fazer uma tabela dupla entrada, ok? Então vamos colocar aqui março, abril, maio e junho. A gente está em novembro, mas vamos botar só 4 colunas aqui. Março, abril, maio e junho. Isso é a quantidade de Covid, entendeu? Quantidade de pessoas que tiveram Covid. E a gente pode botar essa quantidade, a gente poderia botar geral, mas ia ficar só apenas uma linha. Vamos colocar o gênero. Entendeu? Então nós vamos ter 2 tipos de dados. O mês e gênero, né? Se foi homem ou mulher. Bem, a gente sabe que no mês de março teve o início, quer dizer, início da pandemia, foi com uma quantidade menor de elementos, de casos de Covid no Brasil. Em março aqui vamos botar uns 3.000 casos de homens e mulheres 2.900. Okay? Então a gente está tendo dois tipos de entrada aí.
o de mês, mensal e o por gênero, né? Isso foi para o mês de março. No mês de abril cresceu, vamos colocar 4.000 homens e mulheres 4.200. Já no mês de maio também teve um crescimento, vamos colocar aqui 5.000, caso de homens e mulheres 4.900. E no mês de junho teve também um aumento, vamos colocar aqui homens 6.000 e mulheres também 6.000. Okay? Então isso é a definição de tabela dupla entrada. Nós temos dois tipos de dados, um representando a quantidade de colunas e o outro o número de linhas. Um dado específico, que no caso aqui é o Covid, o vírus Covid, né? Infecção. Quantos infectados teve no Brasil? Isso aí. Então a tabela de dupla entrada serve para várias modelagens. A gente pode fazer isso para outros tipos de elementos de dados, né? Que tenham, pode ser mensalmente, semanalmente, por dia, entendeu? Então a gente pode fazer isso aí. O importante é ter essa quantidade de dados em um determinado de grupo, em diferentes condições, ok? Então isso seria a definição de tabela dupla entrada. Bem, pessoal, seguindo aqui a continuação do assunto, da disciplina de matemática, aí a gente a importância dessa disciplina, a gente fazer essa análise e interpretação de dados. A gente viu como construir uma tabela dupla entrada a partir de dados, né, diferentes, de duas unidades para o mesmo conjunto. No caso, a gente viu aqui um exemplo de mensal, a quantidade da evolução em relação a gênero do Covid, da quantidade de infectados Covid. E outro elemento importante a partir dos dados que a gente pode construir são os gráficos, né? E temos vários tipos de gráficos. O gráfico mais comum que a gente sempre vê por aí em documentários, jornais, revistas, é o gráfico de coluna simples, né? O que seria esse gráfico de coluna simples? O gráfico de coluna simples ele pode ser construído no eixo X e Y, no plano cartesiano, geralmente com a quantidade de valores no eixo Y, representando várias colunas segmentadas aqui, dependendo da quantidade. Em relação ao Covid, a gente verificou homens e mulheres, né? Então, por exemplo, se eu quisesse pegar só apenas homens, eu vi que no mês de janeiro, de março, no mês de março, vou botar aqui, mais junho, vou colocar aqui 4 colunas, vão ser 4 colunas simples. No mês de março foi a menor quantidade, nós vimos que eu coloquei a quantidade de homens, 2.000, depois evoluiu para 3.000, depois evoluiu para 4.000 em maio, e junho 6.000, ok? Então esse seria um caso de evolução aí do Covid para homem. E a quantidade numérica aqui, a gente tem um referencial no eixo Y, ok? Isso seria a evolução que a gente viu aí na tabela dupla entrada. Então, a partir de apenas uma linha de um gênero, a gente conseguiria construir uma coluna, um gráfico de coluna simples. A gente também poderia fazer um gráfico de coluna agrupada. Professor, o que seria esse coluna agrupada? O número agrupado, esse nome já
identifica o adjetivo agrupado, já identifica, quer dizer, uma associação coletiva. Então seria não apenas um gênero. Se a gente botasse homem e mulher, nós poderíamos construir o somatório aqui e ver o agrupamento mensalmente, tanto de homem como mulher. Então, em vez de apenas uma coluna simples, nós colocaríamos duas colunas. Então, em março, mulher teve menos casos, vou colocar aqui, construída a coluna menor. Então, teria duas colunas para o mês de março, tanto de homem como mulher. O homem é o mais aqui, colorido e a mulher está no branco. Em abril também teve menos quantidade de mulher. A gente construiu outra coluna. E no mês de maio, a quantidade de Covid foi maior para a mulher. Então seria maior, uma coluna maior. E no mês de junho a gente viu que a quantidade de infectados, tanto homem como mulher, foi igual. Então construiríamos 4 colunas agrupadas com dois tipos de dados aí. No caso seria homem, de gêneros homem e mulher. Então isso aí seria a definição de gráfico de coluna agrupada. Então eu acho que espero que vocês tenham entendido a diferença de gráfico de coluna simples para gráfico de coluna agrupada. Simples é quando temos apenas um tipo de dado no eixo Y, né? Considerando apenas um dado, um elemento. E agrupado é quando temos mais de um elemento. Você poderia, por exemplo, em vez de a gente botar gêneros, botasse por idade, criança, adolescente, adulto, idoso, teríamos 4 tipos de colunas, entendeu? Isso seria classificado como gráfico de coluna agrupada. Depois temos os gráficos de barras. Temos o gráfico de barras, que foi basicamente esse gráfico de coluna simples. Por coincidência eu coloquei aí que o gráfico de coluna poderia ser apenas uma reta, e o gráfico de barras, ele geralmente ele é interligado, entendeu? Em vez de eu botar apenas com a separação, ele vem interligado. Por exemplo, março, abril foi maior, maio foi maior, e junho tivemos um caso maior de... Então ele seria classificado como gráfico de barras. Já o gráfico de setores, o que representa o gráfico de setores? Ele geralmente é classificado como uma figura que é dividida equivalente sobre o conjunto total. A gente viu que o caso de ohms, no caso foi 2.000, 3.000, 4.000, 2.000, não, perdão. Foi 3.000, 4.000, dá 7.000, mais 5, 12, 6, 18.000 o total de ohms, entendeu? Então o total seria 18.000, então a gente representaria isso aqui. Uma circunferência para ohm. Então foram 18.000 casos, né? Total de ohms infectados entre o mês de março e junho. E a gente dividiria proporcionalmente dentro desse círculo aqui. No caso, no mês de março, foram 3.000, né? 3.000 dividido por 18.000. No mês de abril foram 4.000 dividido por 18.000. No mês de maio foi 5.000 dividido por 18.000. E no mês de junho 6.000 dividido por 18.000. Isso aqui a gente faz a proporção, pessoal, calcula o valor percentual, certo? Do conjunto total. Então aqui vai dar 3 dividido por 18 vai dar um sexto, né? 4 dividido por 18 vai dar 2/9.
2 nono, 5 por 18, 6 dividido por 18 dá um terço, ok? Então aqui a gente já percebe que um terço, que foi o caso maior no mês de junho, de 11 infectados, a gente vai ter um terço aqui para o mês de junho, ok? Um sexto foi para o mês de março, então seria aqui um sexto, mês de março. Foi o caso que teve ventos, né? 5 dividido por 18 vai dar mais ou menos. Eu não estou com a calculadora, mas eu sei que foi maior do que março. Então foi o mês de abril. E o mês de maio teve mais casos do que